Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Boa tarde, Márcio. Sim, eu consigo. Oi, Márcio, Pedro, Neider, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Daisy, sou administradora e aluna, doutoranda aqui no programa de pós-graduação de desenvolvimento rural sustentável e vou fazer a moderação com vocês hoje sobre as apresentações de vocês, tá certo? Então, nós teremos, conforme informado, para resumo de 5 a 10 minutos de apresentação e para artigo até 15 minutos de apresentação. Nós temos uma sugestão aqui de sequência, mas nada impede que a gente mude essa ordem, não tem problema algum, tá? Nós estamos deixando também gravada essa apresentação, então vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Eu vou monitorando o tempo aqui para vocês, e se por acaso estiver estourando o tempo, eu aviso também. Peço para que vocês fiquem bem tranquilos, façam uma boa apresentação, e se tiver qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, certo? Perfeito. Deixa eu olhar aqui então. Aqui para mim, a nossa sugestão é que o Márcio comece com o título Agregando Valor à Cachaça Artesanal. Algum problema, Márcio? Pode ser? De forma nenhuma. Até prefiro. Que bom. Uhum. Então, bora lá. Eu consigo anexar o slide aqui, né? Consegue sim, pode ficar à vontade, pode compartilhar aí a tela. Poderia me auxiliar, por favor, nos 3 pontinhos aqui? Isso, nos 3 pontinhos. E aí você vai, pera lá. Ou é abrir bandeja de compartilhamento? Isso, exatamente. Vocês conseguem visualizar? Conseguimos sim. Já está compartilhado. Só confirma para mim, Márcio, é resumo ou é artigo? É artigo. Posso começar? Pode começar, fique à vontade. Perfeito. Boa tarde a todos. Esta apresentação vem trazer o artigo Agregando Valor à Cachaça Artesanal, o caso do Olympique Matraga, né? Produtos e marcas, elas proporcionam na mente dos consumidores diferentes leituras e interpretações com relação às suas imagens e identidades. Nesse contexto, a presente pesquisa analisa o caso do Alambique Matraga a partir das estratégias utilizadas para agregar valor aos produtos, né? Aos seus produtos. A cachaça é uma denominação característica e particular da aguardente de cana, produzida no Brasil, conforme o decreto número 4062 do ano de 2001. A agroindústria canavieira, do qual faz parte a bebida cachaça, ela está intimamente ligada ao começo da colonização brasileira e possui ampla importância cultural, econômica e social. A bebida não era atribuída à classe mais social mais elevada, sendo que os senhores de engenho, eles serviam aos escravos como um energético, né? Podemos dizer. E ele tinha a serventia de tornar o serviço duro dos escravos mais, de certa forma, suportável, né? Avançando no tempo, alguns autores afirmam que a elite e a classe média, elas consideravam a cachaça uma bebida inferior e o seu consumo era atribuído à classe desfavorecida financeiramente e, de certa forma, intelectualmente, né? Esse cenário começou a mudar com o resgate da brasilidade e valorização da cultura brasileira em 1922. E atualmente a imagem da cachaça vem evoluindo. Aspectos como diferenciação, regulamentação e certificação têm assegurado uma boa imagem
aos consumidores nacionais e internacionais, né? A partir deste contexto, este artigo analisa o caso Alambique Matraga, como já foi mencionado, né? Ela fica no sudoeste do Paraná, e a partir das estratégias utilizadas, são utilizadas para agregar valor a seus produtos. Justifica-se esse trabalho pela importância de maximizar a compreensão de como algumas empresas produtoras de cachaça, elas agem estrategicamente na sua gestão, né, para agregar valor aos pequenos produtores, aos produtores familiares, né? Pois isso contribui para o desenvolvimento e sustentabilidade, né, da empresa ou da firma e em um mercado com alta competitividade. A cachaça proveniente da cana-de-açúcar, né, introduzida no Brasil no início do século XVI, e essa bebida desempenhou, de certa forma, grande influência na criação de um ideário, né, de uma organização brasileira, né. No discurso dos anos existiram vários desafios para essa bebida brasileira. O principal delas é a sua estigmatização. De que forma, né? Ela é uma bebida associada àqueles que consomem, de certa forma, em demasia, né? Causando essa caracterização pejorativa. A imagem da cachaça melhorou com o resgate da brasilidade e a valorização da cultura brasileira em 1922, né? Durante a Semana da Arte Moderna. Mas foi a partir da década de 70 que em todo o Brasil que ocorreram iniciativas com a finalidade de valorização da cachaça e agregação de valor ao produto. A representação ou imagem da cachaça no país era associado desde a colonização à pobreza, à embriaguez e a um produto de má qualidade. E ela é destinada à classe menos privilegiada, né? Atribui-se a ela até então se atribui, de certa forma, a ela um espírito de desqualificação, né? Uma bebida desqualificada, né? Do porte de outras bebidas, seja elas destiladas ou alcoólicas, né? Com teor alcoólico. E esse espírito sendo uma característica, de certa forma, malfadada dessa bebida, né? Que a persegue até hoje. Autores afirmam que determinados consumidores preferem evitar a aquisição de alguns produtos que os façam parecer rotulados ou mal reputados. Em relação à cachaça, há um esforço de ressignificar a bebida, que começou há pouco tempo, considerando-se que são séculos de uma imagem inadequada e negativa, e efetivamente as primeiras intervenções para a ressignificação da cachaça iniciaram-se primeiramente no campo cultural e sociológico. E atualmente as empresas usam ações e estratégias de marketing, né? Os consumidores querem alinhar a sua imagem, né? Os consumidores que consomem determinados produtos, elas querem alinhar as suas imagens, as imagens individuais de cada um, né? Ou a imagem que o indivíduo gostaria de ter frente à sociedade consumindo determinados produtos ou marcas. E as empresas, né, não somente do tema que é tratado aqui, que é o Alambique Matraga, elas querem alinhar a imagem de seus produtos ou marcas aos consumidores em potenciais, né, que possuem determinado perfil, criando assim uma identidade em seus produtos para que os consumidores se identifiquem com as representações propostas dos seus produtos, né? Com efeito, a cachaça tem ganhado representatividade no cenário nacional e internacional e gradativamente vem adquirindo espaço na agenda de exportação brasileira. A agregação de valor acontece quando os consumidores percebem acréscimos das características que lhes são entregues. Muitos dos autores afirmam que agrega-se valor de modo eficiente quando as necessidades da percepção e da boa estética dos usuários são atendidas. Produtos visualmente agradáveis e atraentes são relevantes para fabricantes e de bens industrializados. Cria-se a boa imagem do produto via embalagem, rótulo, publicidade, design, de forma que o produto é exposto, de N fatores, né? Um fator importante que influencia o comportamento dos consumidores, trabalhado e investigado no Alambique Matraga, são os rótulos dos seus produtos, né? Durante
a compra de uma mercadoria pelo consumidor, as embalagens e os rótulos possuem relevância na sua escolha. Isso reflete o primeiro contato e a primeira experiência do consumidor em relação ao produto, né? Sobre a marca, ela expressa que não representa somente o produto em si, ou um serviço, né? A marca não representa só um produto. Ela existe também como entidade perceptual na mente do consumidor. A marca está no universo psicológico. Sua personalidade decorre de vários fatores. A marca também possui personalidades, né? E dentre elas, o que pode transmitir a personalidade ou identidade de uma marca é a embalagem, seu logotipo e a publicidade em geral. Também no aspecto embalagem, há algum tempo, os rótulos de cachaça eram caracterizados, em muitos casos, pela ilustração de uma mulher, né? Incorporando objetos de fetiche ou apelo sexual. Fica claro que a conexão, a associação entre a mulher e a cachaça refletia a representação da mulher sedutora, do prazer e do pecado, né? Claro que hoje pela regulamentação, né, é proibido certos usos de imagens em embalagem, né? Ao contrário de décadas atrás, que é esse contexto que foi abordado aqui, hoje o que se vê na maioria das gôndolas e as prateleiras das lojas ou dos mercados são rótulos com outras características. A beleza do design, forma, cores, tamanhos, né? E a embalagem, ela se torna muito mais do que um meio de armazenamento ou proteção, né? Ela tem a função de atrair o consumidor, destacá-lo frente aos outros produtos de uma gôndola, porque no supermercado existem várias cachaças e várias outras bebidas destiladas, né? Então, o design e o rótulo, elas têm esse propósito, né? Com relação à precificação do produto, que também é um agente agregador de valor em relação à marca, o valor de um produto ou serviço pode ser compreendido como a correlação entre qualidade e preço. Os homens ainda são os que mais compram e consomem a cachaça, né? Segundo autores, entretanto, uma parcela significativa de consumidores femininos tem crescido nos últimos anos. Da inovação, não há também como construir uma boa imagem ou agregar valor sem inovação, pois esta é a aplicação de novos conceitos, conhecimentos e intervenções, né? Argumentam-se que a inovação também pode ser entendida como a implementação de novos processos de marketing e que podem abranger melhoramentos ou aperfeiçoamentos importantes no design, na embalagem de produtos, na precificação e posicionamento do produto da marca e do produto no mercado. Com relação à metodologia, a técnica para esse trabalho foi o estudo de caso, né? Tendo em vista que a realização de uma entrevista numa empresa de uma unidade a ser analisada, que foi analisada. Este artigo pode ser caracterizado como uma pesquisa descritiva, exploratória e bibliográfica, em que sua busca de levantamento das informações com uma abordagem qualitativa. Sobre a pesquisa histórica, foram investigadas informações sobre a bebida, os aspectos de contextos históricos, né, com o objetivo de levantar e embasar a significação e a ressignificação da identidade e imagem da cachaça pelos consumidores brasileiros. Os dados e informações foram coletados com o proprietário da empresa, no mês de outubro de 2021, durante a pesquisa de campo. O método utilizado foi a entrevista gravada e transcrita. Em relação a resultados, o proprietário, o senhor Aldenir César Colucci, ele iniciou as suas atividades no ano de 1989, e o seu alambique ele começou como um hobby, de forma artesanal, né, distribuindo e, de certa forma, comercializando entre os seus amigos e conhecidos, né? Atualmente a empresa exporta para 60% de sua produção e 40% é destinado ao mercado interno. Esclarecendo que 60% do mercado externo, essa quantidade porque ela é vendida de cargas fechadas e não rotuladas, normalmente em caminhões, né, que depois é levado embalado em grandes tonéis, né? Então, assim, não é exportado em garrafa, e sim numa grande quantidade para hotéis em outros países, né, para que se possa fazer drinks. A empresa ela conta com 6 famílias, que são colaboradores na produção de cana orgânica.
sendo que cada família possui de 2 ou 3 hectares, né, de terra. Contudo, a maior parte dessa matéria-prima é produzida pela própria empresa, que conta com uma área de 20 hectares, totalizando uma produção de 90 mil litros de cachaça no ano de 2021. O envelhecimento da cachaça denota agregação de valor ao produto Matraga, né? O período de acondicionamento ocorre entre 2 a 14 anos. Quanto maior o tempo, melhor a qualidade do produto, né? E, consequentemente, agrega esse valor e também ele também agrega valor, né, no produto para venda. Com edições especiais, né? Com edições especiais. No que diz respeito às estratégias de agregação de valor aos produtos, a empresa contratou uma agência, um escritório de marketing em Curitiba. Inicialmente, ela contratou para fazer seu logotipo e algumas embalagens. A arte da embalagem, né, dos rótulos. A confecção de embalagens atrativas potencializa a agregação de valor ao produto. E nessa pesquisa de campo, o empresário afirmou que, sobretudo devido à crise pandêmica que passamos, e ele precisou de utilizar de algumas estratégias, principalmente a criatividade, para contornar situações delicadas que não acarretou somente a ele. Por exemplo, quando a questão de embalagens de vidros, né, as garrafas de vidro, ele não conseguia, porque todo o mercado estava paralisado, ele não conseguia envasar o seu produto, porque não tinha no mercado garrafas de vidro. E quando ele achava garrafas de vidro de uma fábrica, de uma indústria, a indústria pedia uma quantidade mínima de garrafa que era para ser produzida. E como ele é um pequeno produtor familiar, ele não conseguia se sujeitar à indústria que queria, de certa forma, vender aí milhares e milhares de garrafas, né? Então, assim, isso foi das caixas de papelão, embalagem de madeira. Daí ele começou a produzir as caixas de madeira, embalagem de papelão, a impressão das caixas de papelão. E rolhas também ele começou a produzir devido a esse cenário pandêmico, né? Além da cachaça, da sua especificidade, do envelhecimento da cachaça, né? Nunca inferior a 2 anos, também é uma estratégia que a empresa tem de fornecer maiores opções ao mercado e ao consumidor, né? No que se refere à quantidade, por exemplo, assim, ele buscou envasar não somente um padrão de garrafas, né, 1 litro de garrafa de cachaça, ele tem até 200 ml, até de 5 litros de cachaça. Então, assim, é uma estratégia que ele utilizou por ter um valor agregado em cima do produto dele, diminuir a quantidade e tornar o produto mais acessível a determinadas pessoas, né? Além da cachaça, ele também produz licores, que são compostos de 23 sabores, né? E tamanhos de garrafas diferentes. Esses produtos foram criados para atender com maior intensidade o público feminino. No aspecto de inovação, conforme ressaltado, o Alambique Matraga cria e desenvolve caixas de madeira personalizadas, né, além de rolhas e embalagem de papelão. Com respeito à internacionalização, nesse contexto, segundo o proprietário, a empresa atende alguns países como a Holanda, a Alemanha, a Suíça e atualmente os Estados Unidos. A produção doméstica da bebida atinge praticamente todos os estados brasileiros. Isso se deve à forte peculiaridade artesanal da bebida, desse processo realizado, e normalmente feitos por pequenos produtores, né, que valem-se de mão de obra caracteristicamente familiar e de escalas menores, né, que é compatível com o caso do Alambique Matraga. Este artigo teve como escopo ele analisar o caso Alambique Matraga, a partir das estratégias utilizadas para agregar valor aos seus produtos. Atualmente, a cachaça pode ser vista com outros olhos, de uma bebida estigmatizada, apreciada, né?
O estudo de caso deste alambique constatou-se que agregar valor ao produto ou serviço da empresa é mais do que uma vantagem competitiva, né? É uma estratégia que ela gera lucro e desenvolvimento para a empresa. Entretanto, existem desafios que estão presentes nas estratégias e implementações de agregação de valor da cachaça, né? Principalmente da ordem financeira, que demanda altos custos na confecção das embalagens e rótulos, assim como na contratação de profissionais especializados na criação e elaboração das mesmas, né? Por último, mas não menos importante, as limitações do presente estudo, eles restringiram-se ao fato dos resultados obtidos não poderem ser, não podemos generalizar aos outros alambiques, né? Para elucidar a situação de outros alambiques e da mesma região ou de outras regiões também. Assim, concluo a apresentação desse trabalho e agradeço a atenção. Muito bem, Márcio. Parabéns pela apresentação. Tema muito bacana, muito relevante e mostra claramente a importância e a possibilidade, mais que isso, da agricultura familiar em conseguir realmente agregar valor aos seus produtos, né, inovando e fazendo coisas em situações difíceis, como no caso da própria pandemia, fazendo com que as empresas consigam, mesmo sendo pequenas, inovar, criar e agregar valor às empresas. Isso é muito bacana. Perfeito, muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos lá então, pessoal, agora, deixa eu pegar aqui. Neider, podemos ser você? Pode ser você? Sí, puede ser. Buenas tardes. Buenas tardes. Pode compartilhar o seu material, por gentileza. Ahora estoy solicitando el permiso para poder compartir pantalla. Você vai ali nos 3 pontinhos onde está escrito mais. E ali você consegue fazer o compartilhamento. ¿Se puede ver? Só um pouquinho, peraí que está carregando. Isso mesmo. Peço para você falar um pouquinho devagar para a gente compreender bem. Quando você quiser, já estamos vendo, pode começar. Sí, acá voy a abrir. Se ve, ahora sí, ¿verdad? Ok. Isso. Bueno, voy a iniciar entonces. Muy buenas tardes. Mi nombre es Neider Moreira. Soy ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional del Este, de la Facultad de Ingeniería Agronómica de Mingaguazú, del Departamento de Alto Paraná, acá en Paraguay. Bueno, mi trabajo está titulado como Evaluación de fungicidas para el control de la mancha ojo de rana, Cercospora sojina en el cultivo de la soja, Licinemax. El profesional que me estuvo acompañando en este trabajo fue el ingeniero Verdún, quien me acompañó desde el inicio hasta el final de las evaluaciones. Pues bien, este trabajo consiste, como ya lo mencioné, en una evaluación de varios fungicidas para el control de esta enfermedad foliar, que es la Cercospora sojina, denominada comúnmente como mancha ojo de rana. Entre los fungicidas que se utilizaron para este trabajo de investigación podemos citar
a las carboxamidas, estrobilurinas y triazoles, entre ellos también una mezcla de estos. Bueno, podemos citar también algunas que otras características de esta enfermedad en donde ella va causando manchas circulares en las hojas y también puede afectar a otros órganos de la planta como lo son los tallos, las vainas y las semillas. El objetivo de este trabajo fue el de evaluar la eficiencia de estos fungicidas para el manejo de esta enfermedad foliar. Y los objetivos específicos fueron determinar la severidad de la cercóspora en los distintos tratamientos que fueron aplicados al cultivo de la soja, luego estimar la incidencia de la cercóspora sojina en los distintos tratamientos aplicados y determinar también así el peso de 1000 semillas, comparar el rendimiento en kilogramos por tratamiento, evaluar el costo y beneficio de la producción por tratamiento. Por mencionar un poco acerca de mi revisión literaria, puedo comentarles acerca de las características de esta enfermedad que está incluida como una de las enfermedades de final de ciclo, como otras foliares también que aparecen en el cultivo de la soja, en donde esta causa manchas circulares con un diámetro de 1,5 milímetros, con un centro grisáceo que posteriormente a su desarrollo esto se va volviendo oscuro de color rojo pardo, en donde se asimila bastante a lo que es a un ojo de rana, por eso es que viene de allí su nombre. Y luego, hablando un poco acerca del impacto de esta enfermedad en el cultivo de la soja, podemos decir que causa una defoliación prematura del cultivo, por lo tanto, van cayendo las hojas antes de tiempo y así también disminuye bastante lo que es el área foliar fotosintética de la planta. Por lo tanto, gasta mucho más energía para poder cargar las vainas y así alcanzar buenos rendimientos a final del ciclo. El control de la mancha ojo de rana en la soja. Según varios autores, lo más recomendable es la aplicación de fungicidas foliares en 2 a más oportunidades si es posible. Así también el tratamiento de semillas es bastante recomendado por muchos, ya que de alguna manera nosotros tratamos de prevenir la aparición de esta enfermedad con el uso de estos productos fungicidas. Materiales y métodos. El trabajo de investigación fue desarrollado en el Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay, que es CETAPAR, está ubicado en el kilómetro 48, distrito de Iguazú, en el departamento de Alto Paraná todavía, en donde nuestro suelo está clasificado como Rhodic Candidox y tiene una textura franco-arcillosa. Con respecto al clima, podemos decir que Paraguay en sí, en mi región al menos, tenemos un clima subtropical húmedo. Pero con respecto a este trabajo en específico, durante la zafra 2021-2022 nosotros tuvimos una sequía. Es por eso que los niveles de incidencia y severidad de la enfermedad no fueron tan altos como deberían de ser normalmente, pero de igual manera se presentó la enfermedad. El material vegetal utilizado fue el de Monsoy 6410 y Pro, que tiene un ciclo de 130 días con un hábito de crecimiento indeterminado, que por cierto es susceptible a la mancha ojo de rana. Con respecto al tratamiento de semillas, estos fueron los productos que se aplicaron con anticipación de 24 horas antes de la siembra, en donde la siembra se realizó con una sembradora experimental con una densidad de 14 plantas por metro lineal y 45 centímetros entre hileras, totalizando en sí 5 hileras por unidad experimental. Este es el diseño del experimento, que fue el de bloques completamente al azar.
en donde consistía en la aplicación de 6 tratamientos con 4 repeticiones. Acá tenemos un videito. Ese es el trabajo, en donde está todo señalizado. Y estos son los tratamientos que fueron aplicados. El tratamiento 1 no recibió ninguna aplicación de fungicidas. El tratamiento 2 tiene ya una mezcla de una estrobilurina más una carboxamida, que por cierto fueron aplicados en R3 y R5 a los 60 y 90 días después de la germinación del cultivo de soja. El tratamiento 2 consiste en la mezcla de una carboxamida y un triazol. El tratamiento 4, la mezcla de 2 triazoles distintos. Y el tratamiento 5, el de una estrobilurina más un triazol. Y el tratamiento 6, por último, el de una estrobilurina más otro triazol, con las dosis que fueron utilizadas de acuerdo a la recomendación del fabricante. La cosecha se realizó con una cosechadora experimental a los 128 días del ciclo del cultivo, que consistió en el desgrane de las unidades experimentales con una trilladora para determinar el rendimiento en kilogramos por hectárea. Y también se tuvo en cuenta las áreas de parcela útil, eliminando así los bordes de cada unidad experimental, como se ve en la imagen. Estas son las variables evaluadas. Primeramente la severidad, que yo tomé como ejemplo esta escala para lo que es la mancha ojo de rana, y de acuerdo a esta escala yo iba tomando mis datos siempre del estrato medio de la planta en 10 plantas evaluadas de forma al azar. Luego tenía la incidencia también, que era por porcentajes, que yo de la misma manera que evaluaba la severidad, ya también hacía así lo que es incidencia. Luego tenemos el peso en 1000 granos, el rendimiento, que era en kilogramos por hectárea, y el costo-beneficio. Estos son los resultados del trabajo, en donde podemos mencionar primeramente que la severidad, tenemos 2 lecturas, que eran 15 días posterior a la aplicación de los fungicidas, en donde dice que conforme al análisis de varianza, no existió diferencia estadística entre los tratamientos en la primera lectura realizada, que está marcada en azul, denotando sí una similitud estadística entre los tratamientos en las primeras etapas del cultivo. Pero por su parte, para lo que ya es la segunda lectura, ya posterior a los 90 días, a los 105 días ya sería en realidad, sí ya se evidencia mediante el análisis de varianza una diferencia estadística entre los tratamientos evaluados, donde la severidad de los daños causados por Cercospora azogina fueron los más relevantes en el tratamiento 1. ¿Por qué en el tratamiento 1? Porque no recibió ninguna aplicación de fungicidas. Por lo tanto, podemos decir que es sumamente importante para demorar su aparición o de alguna forma evitar que aparezca. En lo que es la incidencia, se observa en este gráfico que para la primera lectura tampoco hubo diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, pero sí una similitud. Pero por su parte, para lo que ya es la segunda lectura, encontramos ya una diferencia estadística significativa, en donde se diferencian 3 grupos: el grupo A, el grupo AB y el grupo B. En el grupo A tenemos los tratamientos que presentaron un mejor control de la enfermedad, en donde tenemos al benzodiflupir más proteoconazole, que corresponde al tratamiento 3, que sería una carboxamida más un triazol. Luego el tratamiento 5, que sería un ciproconazole más un picocistrobin, que sería un triazol con una estrobilurina, con un porcentaje del 62,5% y 68,75% respectivamente. Por su parte, los del grupo AB
el tratamiento 6, tratamiento 4 y tratamiento 2 resultaron ser superiores al testigo que es el perteneciente al grupo B, ¿verdad? El que prácticamente tuvo altísima incidencia y menos control. Para el peso de 1000 granos también tenemos 3 grupos, que son los grupos A, AB y B. De acuerdo al gráfico, podemos decir que la variable de peso de 1000 granos se observa que existió una diferencia estadística ya dentro de estos tratamientos, donde el tratamiento 2 es el más relevante, en donde tenemos el azoxystrobin, que es una estrobilurina, más un benzodiazepinur, que es una carboxamida, siendo este el tratamiento que resultó con mayores medias, con un total de 122,93 gramos por el peso de 1000 granos. En contrapartida tenemos el tratamiento con menor peso de granos, que fue el tratamiento 1, testigo sin aplicación, con un promedio de 106,93 gramos. Luego el rendimiento. Con respecto al rendimiento también tenemos estos grupos, que sería A, AB, C, BC y ABC. Se registraron diferencias también estadísticas en estos tratamientos, en donde el tratamiento 5, el compuesto por el picoxystrobin y el ciproconazole, que sería una estrobilurina más un triazol, siendo este el mejor tratamiento por los datos que arrojó, con un mayor rendimiento, en donde alcanzó los 1144,75 kilogramos por hectárea. En contrapartida tenemos el tratamiento 3, que es el del benzodiazepinur más proteoconazole, que es una carboxamida más un triazol también, en donde el mismo arrojó las menores medias, con un total de 786,25 kilogramos por hectárea. Y por último tenemos la variable de costo-beneficio con los datos en guaraníes, que es nuestra moneda local, en donde tenemos en verde el mejor tratamiento y en rojo el tratamiento con un resultado negativo. Pero esto se calcula de acuerdo a la aplicación de una fórmula en donde nosotros nos adecuamos a los costos que son fijos y variables. Luego tenemos la suma de estos dos y de acuerdo al rendimiento de cada tratamiento nosotros vamos a calcular cuál es el beneficio que este nos va a generar. De acuerdo al tratamiento 5, por lo tanto tuvimos una producción, un rendimiento de 1145 kilogramos por hectárea. Obtuvimos entonces un beneficio de 1.140.973 guaraníes. Pero en contrapartida, el tratamiento 3, por ejemplo, alcanzó una media de producción de 786 kilogramos por hectárea. Y entonces nosotros tuvimos una pérdida de 557.064 guaraníes. Y estas son las conclusiones del trabajo, en donde dice que mediante el análisis de varianza realizado a los tratamientos en las distintas variables, es posible indicar que la aplicación de fungicidas en doble etapa fenológica del cultivo de la soja en R3 y R5 resulta preponderante para el control de la mancha ojo de rana, Cercospora sojina. Las variables de incidencia y severidad demostraron que los tratamientos 3, el benzodiazepinur más proteoconazole, que sería nuestra carboxamida más un triazol, y el tratamiento 5, que es un triazol más una estrobilurina, fueron los tratamientos que mayor control de la enfermedad arrojaron. En las variables de peso de 1000 granos y rendimiento también se observaron diferencias estadísticas mínimas, pero válidas.
debido al estrés hídrico que provocó la sequía en esa zafra pasada. En tanto al cultivo, que afectó tanto al cultivo, como así también a las condiciones de desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad en sí requiere de altas temperaturas y altos niveles de humedad para su desarrollo. En cuanto al análisis de costo-beneficio, se evidencia que el tratamiento 5, que está compuesto por un triazol más una estrobilurina, fue el tratamiento que mejores números arrojó, con un beneficio neto de 1.140.973 guaraníes, debido a su buen rendimiento en comparación a los demás tratamientos. Eso es un poco acerca de mi referencia. Y eso es todo, espero que les haya gustado mi presentación. Si tienen alguna pregunta, estoy abierta a responderles. Muchas gracias. Muy bien, Neide, graças, muitas graças. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode ficar à vontade. Tema bastante relevante também, essa questão, né, da fungicida. Então, tema bastante legal, uma apresentação muito clara. Muito bem, parabéns. Gracias. Pedro, você havia levantado a mão. Quer colocar alguma coisa? Eu só gostaria de pedir para apresentar com o próximo, para ser o próximo apresentador, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco. Ah, sim, Pedro, não, beleza. Então, Neide, muitas graças, muito obrigada. Vamos lá, então, Pedro, pode se posicionar já, Pedro, já pode também compartilhar o seu material. O seu é resumo ou artigo, Tá Pedro? aparecendo. Oi? O seu é resumo ou artigo? É artigo. Tá aparecendo a sua tela, você só precisa abrir o seu PowerPoint agora. Certinho, então? Tá aparecendo para todo mundo? Isso mesmo. Beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro, né? Eu sou doutorando do DRS também. E esse artigo, ele é baseado em uma parte da minha tese de doutorado. Os dados deles foram produzidos em junho desse ano. E todas as fotos e tabelas que eu vou trazer aqui foram tiradas por mim. Minhas orientadoras são a Diana e a Romilda. E o meu artigo é sobre o pinhão. Para quem não conhece, o pinhão é a semente da araucária e é um alimento muito característico do Paraná e de regiões mais frias aí do sul e perto ali do sul de São Paulo também. A questão do tratamento que eu utilizei, que foi o tratamento hidrotérmico, foi um tratamento focado em aumentar a vida útil do pinhão em temperatura ambiente, porque esse alimento, ele geralmente é colhido, né, de forma extrativista, assim, as pessoas não plantam pinhão, elas só colhem o pinhão que já está na natureza, e geralmente eles, após a colheita, eles já são comercializados, já são deixados em uma banca na beira da estrada ou levados para mercados e assim comercializados na região. Então minha ideia inicial era trazer um tratamento que pudesse aumentar essa vida útil do pinhão, e por isso eu acabei trabalhando com o tratamento hidrotérmico, que consiste em usar a temperatura da água como um sanitizante, como algo que vai limpar esse alimento. A água quente, ela acaba limpando superficialmente e também ela pode eliminar larvas, igual está nessa segunda foto aqui no centro. A água quente, ela costuma matar larvas se for utilizada na temperatura ideal, e uma das propostas do trabalho foi justamente descobrir essa temperatura. Aqui na imagem à direita nós temos a primeira caixa de pinhão que chegou para mim lá no laboratório, e embaixo os pinhões já tratados e armazenados. Eles foram armazenados em temperatura ambiente para simular, né, as condições normais de venda e comercialização que esses pinhões passam.
Aqui são 3 exemplos do que aconteceu nesse mês. A primeira foto é um pinhão que já estava com uma larva desenvolvida antes do tratamento, e eu só fui descobrir essa larva na hora que eu fui processar, né, essa semente. Então, apesar da larva estar morta, ela já tinha feito um estrago. É uma pena, não tem o que fazer nesses casos. Mas aqui na segunda foto nós temos uma mini larva. Essa larva ela foi eliminada pelo tratamento em água quente. Então, esse tratamento acaba protegendo, né, a semente para que sobre mais polpa, né, nela. E aqui à direita nós temos o caso do pinhão tratado com temperatura 100 graus. Ele foi o pior tratamento. Vocês podem ver que essa coloração amarelada, quase laranja, ela não é a ideal. Geralmente o pinhão, ele cru, ele é mais branquinho, né, mais pro lado do branco. E a semente acabou ficando muito dura. Aqui são as formas que elas foram apresentadas. Esse artigo ele é basicamente sobre análise sensorial, né, que consiste em convidar pessoas para provar a opinião, para aí sim elas avaliarem qual tratamento é o melhor, baseado nas suas experiências pessoais, baseado no momento também. E os tratamentos utilizados foram 4, né? Foram os tratamentos a 50 graus. Então, o pinhão ele foi imerso em água quente por 20 minutos a 50 graus. O tratamento a 100 graus, que foi o pinhão imerso a 100 graus por 5 minutos, em água a 100 graus por 5 minutos, e 2 tratamentos controle. Um tratamento controle puro, né? Só peguei o pinhão e já armazenei. E o tratamento controle visual, que é nesse copinho de vidro que está aí no centro da tela. A ideia do tratamento visual era avaliar o poder da apresentação no sabor, no cheiro e nessas características sensoriais. Além disso, os pinhões eles foram analisados em 11 datas diferentes, sendo as análises a cada 2 dias, totalizando assim, né, 11. Foi durante um período de 20 dias e foram utilizadas 4 sementes por repetição. Outro ponto é que 20 pessoas provaram esses pinhões a cada dia de análise, totalizando assim 440... Desculpa. Analisando assim 220 pessoas analisando os pinhões nesse período. Aqui a gente vai para o primeiro dado, né, que foi o cheiro. Como não houve diferença significativa no cheiro, eu acabei trazendo diferença significativa entre os 2 fatores, eu acabei trazendo eles separadamente. Então, aqui no primeiro gráfico, nós temos a diferença de dias, né? Vocês podem ver a tendência, né, de queda da qualidade, de queda da avaliação de dias durante os dias. Foi utilizado para todo o experimento a escala hedônica, né, que é uma escala que vai de 1 a 9, sendo 1 a pior nota possível e 9 a melhor nota possível. Então, a média de notas ela acabou caindo ao longo do armazenamento. E aqui à direita nós temos a escala hedônica dos tratamentos em si. As letrinhas na frente dos nomes elas significam diferença significativa ou não. Então, no caso, o tratamento controle, o tratamento visual e o tratamento a 50 graus não tiveram diferença significativa para cheiro, mas o tratamento a 100 graus acabou tendo uma diferença significativamente visível. Tanto é que dá para ver por aquela foto, todas as sementes a 100 graus elas acabaram ficando mais amareladas, mais alaranjadas com o longo do armazenamento. Aqui a variável aparência, né? E a partir daqui a gente consegue ver um comportamento mais dominante do tratamento visual. Ele foi, sem sombra de dúvidas, o tratamento mais bem avaliado em todas as características pelo público que provou o pinhão.
O tratamento visual, ele vem seguido do tratamento controle, do tratamento a 50 graus, e o destaque negativo acaba sendo sempre o tratamento a 100 graus, que não trouxe que ele, a partir do 8º dia, ele começou a ter um decaimento muito grande em todas as análises pelo público. Aqui a análise de textura, né, que é a partir da primeira mordida ali, né, para saber se o pinhão está na característica normal que a pessoa conhece, ou se ele está mais duro, se ele está mais borrachento, se ele ficou mole demais. Os pinhões eles foram cozidos por 1 hora em panela de pressão todos os dias, sem acréscimo de nenhum tempero, então era o sabor puro do pinhão mesmo. Mais uma vez, o tratamento visual ele acaba se destacando bastante. Para aqueles que não conhecem a análise de Scott Knott, as letras significam também diferença significativa ou não, né? Então, sempre que for a mesma letra, é porque não teve diferença significativa. E se for letra diferente, é porque acaba tendo uma diferença significativa. Vocês podem ver aqui no tratamento 100 graus, fica mais visível, que ele começa com A igual a todos, e no final das contas ele está com C e com B lá no C e C, porque foram dados muito baixos da média geral. Para o sabor, que é uma das características que eu considero mais importantes, o tratamento controle visual, eles não apresentaram nenhum tipo de diferença significativa ao longo de todo o armazenamento. Isso acaba mostrando que o poder do tratamento visual, apesar de ele ter tido uma média maior, ele é mais para as características visíveis, né, como a aparência, como o cheiro, essas características um pouco mais pessoais, assim, de percepção, enquanto quando vai para o sabor não tem tanta diferença. O tratamento a 50 graus teve uma queda ali no finalzinho, no último dia, teve um valor bem baixo, e o tratamento a 100 graus, como já foi falado, foi o que obteve os piores resultados. Por último, a aceitabilidade. A aceitabilidade foi uma variável que foi definida como uma nota geral, como se os participantes comprariam novamente esse pinhão. E, mais uma vez, o tratamento visual teve os melhores resultados, seguido pelo tratamento controle e 50 graus, e com o a 100 graus sendo o pior. Por fim, eu acabei elencando aqui um ranking, né? O tratamento visual, de acordo com os participantes da pesquisa, foi o melhor tratamento de longe, assim, ele sempre se destacou, sempre teve as maiores médias. Ele é seguido de perto pelo tratamento controle e o tratamento a 50 graus, que tiveram pouquíssimas diferenças entre eles. E, por último, o tratamento a 100 graus. A grande vantagem do tratamento a 50 graus é que ele acaba por eliminar, né, esses patógenos, esses parasitas que podem estar no pinhão, enquanto os tratamentos visual e controle são tratamentos que vão apenas deixar que a planta se proteja, né, deixar que a sorte guie esse alimento, diferente do tratamento a 50 graus, que vai acabar trazendo essa proteção a mais, né, eliminando essa ameaça que poderia causar mais dano ainda à semente. Além do fato de que essa larva, durante o armazenamento, ela pode se desenvolver, virar uma mosca e botar mais larvas, sabe? Então, é um problema que deve ser contido e deve ser combatido. Por isso, apesar das melhores notas estarem no tratamento visual, as diferenças para o tratamento a 50 graus foram muito pequenas, e eu ainda vejo vantagem na aplicação do tratamento a 50 graus nesse caso. Quero agradecer a todos o tempo e a paciência, agradecer o evento também, tá muito bom, e muito obrigado. Muito bem, Pedro, parabéns pela sua apresentação, pela sua pesquisa, estamos na luta aí, né, do doutorado, a gente sabe como é difícil as nossas pesquisas. Muito legal o seu tema, para nós que somos aqui do Paraná, né, que consumimos bastante o peão, então um tema muito legal. Parabéns mesmo pela sua pesquisa. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Vamos lá, dando sequência às apresentações, então. Jonas, pode ser você.
Pode ser. Jonas, o seu é artigo ou resumo? Artigo. Eu clico nesses 3 pontinhos. Isso, e aí você vai conseguir compartilhar a sua tela. Mostrar. Mostrar qual? Mostrar a configuração do dispositivo. Qual que eu tenho que clicar aqui depois dos 3 pontinhos? Vai lendo aí, por favor, para mim, que o meu é diferente do seu. Mostrar configurações do dispositivo, mostrar detalhes da chamada, entrar em tela inteira, galeria grande, modo conferência, mostrar efeitos de telas, ativar legenda ao vivo, tecla numérica e desativar vídeo de entrada. São essas opções que tem. Espera aí só um pouquinho, então, Jonas. Oi, Daisy. Anderson, pode falar? Jonas, aparece para você o quadrado com uma setinha para cima, antes dos 3 pontinhos? Aparece. Escrito compartilhar isso. Isso, é esse aí que você tem que apertar. Ah, tudo bem. É que eu vi Isso falar mesmo. Tinha, foi Era. Beleza. Tranquilo. Tá bom. Obrigada. De nada. Mas eu cadê? Aqui. Tá aparecendo? Espera aí que ainda não. Vamos ver se tá carregando. Espera lá. Isso, agora sim, Jonas. Tudo bem. Então tá bom. Boa tarde para todo mundo. Estou achando isso muito legal. Estou gostando de ver as apresentações. Meu nome é Jonas Toloca. Eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da UFABC. Meu orientador é o professor Dr. Arilson Favaretto e tenho como co-orientadora a professora Ana Silva de Fonseca, da Unila. Minha formação é em comunicação social, minha graduação, e depois eu fiz uma pós-graduação em comunicação com o mercado. O que me estimulou a estudar a digitalização no rural brasileiro, que é o tema que eu estou tratando na minha dissertação. Então, esse artigo ele é parte dos meus estudos da dissertação também. O que eu trouxe para compartilhar com vocês a estrutura dessa apresentação, que é o que trata o artigo, é um ponto sobre a questão da digitalização ser mais que uma mega tendência, a forma como ela abrange as coisas, como a digitalização está acontecendo na agricultura, e uma questão importante nesse processo, que são as desigualdades territoriais, como isso interfere, afeta para que as condições para que os agricultores possam usufruir do fenômeno da digitalização sejam mais equilibradas, né? Esse é o foco desse estudo. Então, preciso fazer uma pequena explicação aqui sobre o termo digitalização. Nós aqui em português falamos digitalização e também falamos digitização, para falar sobre processos sociotécnicos que envolvem as tecnologias que vão mudar contextos institucionais. Na literatura anglofônica, o termo é digitalization, para falar disso. Então, por isso fica digitalização. De fato, ainda a literatura não tem
isso estabelecido como o que é o correto, o que não é. Então, os dois termos são usados, ainda é uma coisa que está entrando no glossário, vamos dizer assim, né, dos estudos, e é um fenômeno, como eu gostaria de tratar, é um fenômeno global e incontornável. Está acontecendo no mundo todo, em todos os setores da economia, e é incontornável. Esse fenômeno ele traz mudanças constantes, vinda das inovações tecnológicas, do uso das inovações tecnológicas, que muda o jeito das pessoas se comportarem, o jeito das pessoas tratarem o comércio, que muda a vida das pessoas de uma maneira geral. E, como disse o Heráclito, há 500 anos antes de Cristo, a única coisa que é constante nesse processo é a mudança. É um fenômeno que é comparado por alguns autores na literatura, mostra isso com bastante ênfase, é comparado com a Revolução Industrial e as transformações que a Revolução Industrial trouxe, né? O uso do telégrafo, da máquina a vapor, a entrada do trem, do telefone, todas essas mudanças ocorridas a partir da primeira, da segunda Revolução Industrial, elas trouxeram transformações significativas na sociedade, e agora, com o processo chamado de digitalização, em algumas partes também chamado de mediatização, acontece o mesmo. Tem oportunidades que são geradas e, ao mesmo tempo, aumenta o risco de desigualdades, no sentido de quem não consegue se adaptar às novas formas de fazer, acaba ficando de fora e não tem como participar dessas mudanças. Uma mudança considerável entre a Revolução Industrial e o que está acontecendo agora com o processo de digitalização, que começou mais fortemente no final dos anos do século XX e agora no início do século XXI está a toda velocidade, é exatamente a velocidade. Então, quando algumas coisas na Revolução Industrial demoravam anos para fazer algum efeito, agora as coisas da digitalização elas têm um efeito rápido, e, às vezes imediato, em um ano. Então, tem gerado oportunidades e desigualdades. Na agricultura, eu trouxe aqui duas expectativas que demonstram isso. Dois textos importantes que eu selecionei nesse trabalho, que foi feito basicamente com revisão de essas duas expectativas elas são paradoxalmente opostas. Uma diz o seguinte: em setembro de 2017, a primeira safra operada por máquina do mundo foi colhida, semeada e cuidada sem que um humano jamais entrasse no campo. Esse marco ilustra a vanguarda da agricultura digital. A segunda colocação é do diretor-geral da FAO, em 2020. Ele disse o seguinte: não existe em nenhum outro lugar onde o abismo digital é mais do que evidente do que na agricultura. Então, se por um lado tem um potencial grande de ser vanguarda, de transformar a produção de alimentos, de local que onde produzia 50 começa a produzir 100, tem esse potencial, ao mesmo tempo tem um potencial de exclusão enorme. Para ilustrar isso um pouco, o mapa do Ministério da Agricultura e Pecuária soltou em 2021 um relatório onde ele classifica
os agricultores, os produtores brasileiros em alguns tipos. Para o mapa, existe a elite produtiva, que é formada por produtores com, no mínimo, 500 hectares. Eles são responsáveis por 49% do valor bruto de produção agropecuário, é o BBP, que é uma espécie de PIB agrário, né, para simplificar a explicação. Esse índice é medido mensalmente pelo MAPA, então é possível que esses números tenham pequenas alterações, mas o constante é isso. Eles não são dependentes da assistência técnica e extensão rural, as ATER, pública e gratuita. Eles possuem tecnologia de ponta, são usuários de benefícios da chamada agricultura 4.0, utilizam-se de inteligência artificial, drones, GPS, e normalmente atuam nas cadeias dos grandes commodities, soja, milho, por aí vai. Esses produtores estão concentrados no centro-oeste do país e na região do Mato Piba, bem como em parte da região sul, na porção centro-oeste de São Paulo, mais ou menos. É onde eles se concentram. Tem o que eles consideram os chamados extensivos, que possuem uma área semelhante à da elite produtiva, mas não produzem tanto. Produzem 1% do BBP. Eles estão dispersos por todo o país e com uma concentração na região sul. Eles também têm acesso a tecnologias e as novidades. E, por último, eles classificam os emergentes. Segundo eles, são 98% dos estabelecimentos que têm menos de 500 hectares. Geram 50% do BBP e ocupam 42% da área produtiva. Esses emergentes também são subdivididos em grupos, 3 grupos, que o mapa chama de empreendedores, resilientes e os vulneráveis. Entre os empreendedores, eles são 8% dos emergentes, apenas. É uma categoria que tem agricultor familiar, com médios produtores rurais juntos. Eles concentram 66% do BBP em apenas 10% de área e são predominantemente nas regiões sul e sudeste. Eles têm, a grande maioria, eles estão inseridos também no mercado de commodities e buscam aplicar a chamada agricultura 4.0. Buscam significa que eles não estão ainda aplicando em sua plenitude, estão em busca. Os resilientes correspondem a 22% desse grupo de emergentes. Eles concentram 26% do BBP, ocupam 60% da área e é composta por agricultores familiares e médios agricultores que são dispersos por todo o país. No Sudeste e no Norte, predominantemente, e atuam em sistemas de produção menos intensivos. E, por último, os vulneráveis, que correspondem a 70% desse grupo dos emergentes e que concentra apenas 8% do BBP, e ocupa 30% da área em unidades menores que 100 hectares. Essa categoria reúne a maior parte dos agricultores familiares e está predominantemente nas regiões Nordeste e Norte do país. Aí a gente descobre que as inovações digitais, elas não são para todos, né? E os requisitos da grande agricultura não são os mesmos da agricultura familiar. Os dados mostram que
A maior parte dos pequenos e médios ainda utiliza a internet de forma acessória para apoio e consulta. Os grandes proprietários já usam a internet e as ferramentas que são disponibilizadas como formas de ferramentas de gestão e planejamento. Então, para fazer o planejamento do plantio, para cuidar da gestão, do escoamento, da venda, do comércio, de tudo. Apenas 27,8% dos estabelecimentos agropecuários, com no máximo de 50 hectares, contam com acesso à internet, segundo dados do IBGE, divulgados em 2019, que é o censo rural de 2017. O percentual de produtores com mais de 100 hectares que usam GPS na produção é 56%. E os que têm menos de 20 hectares não atingem nem 10%. A discrepância fica assim, maior quando você olha o dado sobre o uso de tecnologia embarcada. Para os que têm mais de 100 hectares, é quase 100%. Para com menos de 20 hectares, o índice é 4%. Segundo o Pivoto, temos 4 grandes barreiras para que a digitalização da agricultura aconteça no Brasil. Integração entre os sistemas, tem vários tipos de sistemas, mas não são integrados nos estados e na União. Algumas coisas são produzidas, são elencadas, mas não tem uma integração entre esses sistemas. Capacitação, educação e conhecimento, né? E o nível de tecnologia que existem nas fazendas. Além disso, tem a questão da infraestrutura de telecomunicações, como já foi ressaltado anteriormente pelo dado da internet, né? E a dificuldade de manipulação de dados e informações obtidas pelos equipamentos, ou seja, a questão de competências para lidar com isso também é um problema grande e sério. Bom, aí eu parti para analisar um pouco das desigualdades territoriais. Porque no Brasil, o problema das desigualdades territoriais é um problema persistente de origem. Já desde lá do estabelecimento das capitanias hereditárias e depois a forma como foi feita a distribuição de terras no Brasil, a colonização, e tudo isso traz na sua história, na história da formação do povo brasileiro, um reflexo grande de desigualdades e de exclusão. Então, o mundo offline acaba se refletindo no mundo online. E o que acontece? No sul do Brasil, 40% dos estabelecimentos rurais têm acesso à internet. No norte, esse índice é só 15%. 30% dos municípios em todo o Brasil não têm tecnologia de fibra ótica. No Nordeste, esse índice é de 59%. E no Norte é de 54%, segundo dados da Anatel. Outra questão importante: se no passado o Estado era o grande indutor da tecnologia, com a criação da Embrapa e outras coisas, financiamento de crédito, que fizeram com que o rural virasse uma página nos anos 60 e acabou transformando os antigos coronéis em grandes proprietários do agronegócio, hoje você tem uma presença muito grande da iniciativa privada no olho de um mercado que passa na casa de bilhões. Então, você tem uma concentração grande de startups que estão oferecendo soluções de tudo que é tipo para os agricultores. Essas startups são chamadas de AgTechs. 62% dessas AgTechs estão concentradas no Sudeste e 25% ficam no Sul. Dado é do próprio radar AgTech do Brasil. No Nordeste, 5%.
No norte, apenas 2%. Isso reflete um pouco de como as desigualdades territoriais interferem. Por onde que o desenvolvimento da agricultura e quem vai ter oportunidade de participar ou não das novidades da digitalização passa. Bom, eu falei no começo sobre o Heráclito, dizendo que a única constante é a mudança. Eu vou terminar falando sobre um oponente dele que se chamava Parmênides, também de 500 anos antes de Cristo, que costumava dizer que o que é, o que não é o que não pode ser. Ou seja, as coisas tendem a persistir igual. E da Idade da Pedra, eu gosto de falar isso sempre, da Idade da Pedra até o Homem de Plástico, é fantástico como a humanidade, apesar das inovações tecnológicas, reproduz e amplia desigualdades e a exploração predatória dos recursos naturais. Então, as desigualdades territoriais, elas importam, elas são enfatizadas quando os bens, serviços e políticas públicas não são distribuídas equilibradamente. As condições objetivas para aproveitar as oportunidades da digitalização estão desigualmente distribuídas, não apenas entre segmentos, entre grupos de agricultores, mas nas regiões brasileiras. Com isso, o risco não apenas de reforçar, mas ampliar as desigualdades é grande, uma vez que é necessário muito investimento para diminuir as assimetrias. Bom, é o que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela oportunidade. E se alguém quiser saber mais sobre esse trabalho, eu disponibilizo o meu e-mail, não sei como que pode ser feito isso, mas eu agradeço a paciência e a atenção de todos até agora. Muito obrigada, Jonas, pela apresentação, parabéns pela pesquisa também, muito bacana ver a ramificação, né, de todas as pesquisas, áreas afins e assim por diante. Pode deixar que se a gente tiver assim, o e-mail do Jonas está aqui também, ó, a gente entra em contato com certeza. Muito obrigada. Anderson, pode ser você agora? Oi, boa tarde, Teise. Tudo bem? Boa tarde, colegas. Conseguem me ouvir? Conseguimos sim. Maravilha. Perfeito, pode sim. O seu é resumo ou é artigo? É artigo também. Então, beleza. Belezinha, deixa eu compartilhar aqui, então. Todos conseguem visualizar a apresentação? Tá aparecendo? Tá aparecendo sim, tá belezinha. Ah, beleza, então. Então, boa tarde, colegas. Boa tarde, Deise. O nosso trabalho, que é um artigo, ele é fruto da nossa dissertação de mestrado. Foi um artigo que nós extraímos da dissertação à época. E o estudo ele vai tratar justamente de algo que nós vamos transformar agora e ampliar no programa de doutorado. O meu nome é Anderson, eu sou formado em Economia pela UFMT, mestrado em Agronegócio e Desenvolvimento Regional também pela UFMT. E estamos aí na turma de doutorado agora de 2022, né, no programa. E esse artigo, ele é um artigo, como falamos, né, que é resultado da nossa dissertação e que vamos agora especificar e deixar ele mais pontual também para a nossa tese aí de doutorado. Por isso que ele foi compilado juntamente com o professor Alexandro Rodrigues Ribeiro, que foi nosso orientador na época do mestrado. E o título é Estudo da competitividade entre a soja e o girassol para a produção de biodiesel em Mato Grosso. E o que motivou, né? Qual seria o cenário que nos motivou a trabalhar esta temática lá no estado? Primeiro que o Brasil ele já está inserido, né, principalmente depois dos Estados Unidos, como um dos maiores produtores de biodiesel do mundo. Há alguns anos, né, o Brasil já vem produzindo biodiesel, né, principalmente no início da década de 90. Já tinha um programa de biodiesel lá, junto com o Proálcool, né, no período do governo militar, mas, no entanto, na década de 90 é que se intensifica mais as questões de produção de biodiesel no Brasil. E, segundo dados da ANP, 5,7 bilhões de litros de biodiesel é a capacidade instalada
né, que o Brasil tem. Né, e o Brasil produziu, né, 8,1 bilhões de litros, então, bem acima, né, da capacidade instalada. Isso demonstra uma grande produtividade do país. Mato Grosso, ele é líder nacional, né, da produção de biodiesel, isso foi em 2020. Em 2021, o Rio Grande do Sul ultrapassou, né, Mato Grosso. Então, segundo dados da ANP 2020, no ano de 2020, finalzinho de 2020, Mato Grosso era um dos maiores produtores. O ano passado já foi o Rio Grande do Sul, mas esses dois estados, eles vivem permutando ali, né, com a produção de biodiesel de forma nacional. Aqui eu trouxe, né, justamente esse dado atualizado, né, da questão do girassol também, que Mato Grosso era, né, até 2020, um dos maiores produtores de girassol, né, do Brasil, e em 2021 foi ultrapassado pelo estado de Goiás, né, devido a alguns fatores edafoclimáticos lá no estado. Né, Mato Grosso acabou optando por produzir mais soja do que girassol, né, e o Goiás acabou ficando aí, né, assumindo a dianteira na produção de girassol. E Mato Grosso também é o maior produtor aqui, né, isoladamente, na produção de soja, né, com 32,5 milhões de toneladas, isso, né, em 2020. E aí isso representa quase 30% do mercado nacional. Por que soja? Por que girassol? A soja, porque, a gente vai ver mais à frente, ela é a maior matéria-prima utilizada para a produção de biodiesel, tanto no Brasil quanto no Mato Grosso. E o girassol é uma proposta, inclusive tem um programa da Embrapa, né, que trata justamente da utilização de um girassol específico para a produção de biodiesel. E a problemática foi justamente verificar quais os motivos que impedem, né, a utilização do girassol na produção de biodiesel lá no estado de Mato Grosso. Né, sendo que o estado era, né, e está ali junto com o Goiás, né, na produção nacional do girassol e também de biodiesel. E por que não há essa diversificação, né, de matérias-primas para a produção de biodiesel no estado? Né, o que acontece, né, que leva somente ao setor da soja, né, o produto soja, né, ser praticamente exclusiva, né, na produção de biodiesel lá no estado. Com objetivos, colocamos o objetivo geral, identificar os motivos que impedem a produção de girassol, a produção do girassol, né, ser utilizado na produção de biodiesel em Mato Grosso. E colocamos aí 3 objetivos específicos, que foi, primeiro, descrever um cenário da produção de girassol, né, de Mato Grosso no estado. Né, fizemos também esse comparativo com a da soja, mas não trouxemos aqui, porque senão ficaria muito longo, né, a apresentação. Mas no artigo nós temos justamente, né, o levantamento do cenário da produção de girassol nos últimos 10 anos, da soja também. Depois fizemos a comparação dessas duas culturas, para verificar quais vantagens uma tem e quais vantagens a outra tem para a produção de biodiesel. Né? E depois apontar, né, quais seriam os motivos que impedem a inserção do girassol aí na matriz agroenergética do estado. A justificativa é, primeiramente, né, o girassol ele é uma cultura mais ecológica se comparada com a soja, né, tanto na quantidade de defensivo agrícola, fertilizantes, manejo da terra, principalmente na questão, né, defensivo agrícola, porque o girassol ela é uma flor e ela precisa ser polinizada, e uso intensivo, né, de agrotóxico pode prejudicar essa polinização. Existe a alternativa de fomento para o estado, uma vez que você tendo mais formas de cultura, isso beneficia a economia regional. Há a diversificação da matriz agroenergética, que é algo defendido por vários estudiosos da área do biodiesel, né? Justamente cada região do Brasil com a sua característica, né? Tem o programa da Mamona, que até então não deu muito certo, né, no Nordeste, mas houve o programa da Mamona para a produção de biodiesel, assim como a produção de outras oleaginosas, né, principalmente o babaçu, o dendê, na região norte. E também tem o consórcio da apicultura, né, os apicultores do Mato Grosso, principalmente ali os médios e pequenos produtores de mel, se consorciavam com os produtores de girassol, né, para a produção de mel no período, né, de florada, né, da cultura. Referencial teórico, nós utilizamos aí o desenvolvimento sustentável de Sachs, né, que trabalha justamente o tripé da sustentabilidade. Trabalhamos também a competitividade agroenergética proposta por Mário Otávio Batalha, né, que em seus estudos ele diz que se você não tiver uma diversificação agroenergética, você fica refém de uma única cultura, isso para fins, né, de produção de biodiesel, e, consequentemente, se essa cultura tiver uma lacuna, problemas do ponto de vista agronômico, até mesmo econômico, a região, aquela economia que dependia daquela produção pode ficar comprometida. A questão das lavouras mais ecológicas
Logicamente que o girassol é uma monocultura, né? E a característica da monocultura não é ser tão ecológica tanto quanto outras lavouras, mas em comparação com a soja, ela tem impactos bem menores, né? E a questão dos combustíveis renováveis, né, defendido por VEC, é justamente trazer cada vez mais combustíveis que agridam menos o ambiente, né, meio ambiente com emissão aí de gases de efeito estufa, né, ou gases maléficos à saúde humana e também animal, da fauna, da flora. A metodologia que nós usamos é uma abordagem mista, de caráter descritivo. Fizemos uma revisão bibliográfica, né, primeiro para esboçar ali o cenário da produção de girassol e de biodiesel, né, e também de soja em Mato Grosso. Utilizamos dados secundários, né, da CONAB, da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o Ministério da Agricultura, IBGE, estudos da Embrapa, né, justamente de novas cultivares de girassol específicas para a produção de biodiesel, e também dados do Sindibio, que é o Sindicato de Produtores de Biodiesel de Mato Grosso. E para fazer essa verificação, comparar a soja com o girassol e verificar qual das culturas possui maior viabilidade, né, seja técnica, de rentabilidade, de custos, de produção, nós fizemos um comparativo utilizando fatores. Nós usamos 3 fatores. Lógico, esse artigo ele foi extraído de uma dissertação, no qual nós usamos 35 fatores. No artigo não caberia todos eles, então nós pegamos os 3 principais fatores para comparar as duas culturas. O primeiro foi o fator técnico, que é justamente verificar o teor e o rendimento médio de óleo de cada uma delas. Depois o fator rentabilidade, né, verificando a produtividade média, receitas e lucros. E depois os fatores de custos, né, é justamente a questão de custos e despesas que as culturas proporcionam, né, aos produtores. Aqui está para terminar a metodologia, né, e vamos dizer mais à frente que o comparativo ele utilizou 3 tipos de pesos básicos. Notas para dizer se tal fator é favorável ou desfavorável a uma determinada cultura ou a outra. Tá? Se for favorável a uma determinada cultura, consequentemente é desfavorável a outra. Aqui foi bem simplório mesmo, justamente por questão, né, do artigo ser limitado, né, mas quem se interessar depois, na nossa dissertação, essa metodologia é mais aprofundada. Né? Então, nós criamos, né, quantitativamente pesos mais profundos, né, média ponderada, para fazer essa análise. Mas aqui no nível do artigo, nós só colocamos como favorável ou desfavorável ou neutro, né, para as culturas. Aí aqui, antes de já falarmos, né, de qual delas seria mais viável, nós fizemos um apanhado da produção de girassol em Mato Grosso. Como vocês podem observar no gráfico aqui, que traz o número da área plantada, né, do girassol nos municípios de Mato Grosso. Esse número vem crescendo, né, com o passar do tempo, se bem que, né, que no último ano teve uma redução, né, principalmente no ano de 2021. E a cidade de Campo Novo do Parecis é a cidade que é uma das maiores produtoras de girassol em Mato Grosso. Inclusive, a cidade hoje já possui indústrias de biodiesel, né, justamente para ter esse consórcio ali, né, essa cadeia produtiva um pouco mais próxima, né, na produção dessa oleaginosa, né, e também, né, do combustível lá na cidade. No entanto, Campos de Julho e também a cidade de Lucas do Rio Verde, dependendo da época do ano, eles acabam substituindo o milho safrinha, né, que seria ali na entre-safra da soja, pelo girassol. E isso é comum ali nessas cidades que são próximas ali também, né? São meio que vizinhas, e esse tipo de manejo acaba acontecendo ali. A questão, né, do número da produção de girassol, né, nos municípios do Mato Grosso, agora aqui em toneladas, aí nós temos aqui a Campo Novo do Parecis despontando, e é justamente por causa da indústria de biodiesel. Enquanto que as outras cidades existe apenas uma produção de girassol ali, né, entre a safra da soja, ou às vezes como uma cultura substituta, Campo Novo do Parecis, né, principalmente de 2010 a 2016, várias propriedades plantaram única e exclusivamente girassol. Esse girassol, até então, era utilizado inicialmente para alimentação de aves, né, e de demais animais ruminantes. No entanto, nos últimos 3 anos, a indústria de biodiesel ela tem se interessado em comprar o girassol, né, para a produção de biodiesel. No entanto, ela precisa de uma oferta, né, da oleaginosa, né, atraente para poder fechar esse mercado e, consequentemente, ter um biodiesel aí, né, único e exclusivamente do girassol.
Aqui nós temos também, né, nesse gráfico aqui, a produção de biodiesel em Mato Grosso, né, que vem aumentando, né, com o passar dos anos. A tendência é que aumente cada vez mais. Lógico que tem a questão da produção que caiu de um ano para o outro, né, onde Rio Grande do Sul se tornou, ano passado, o maior produtor. Mas Mato Grosso tem a possibilidade de expandir muito mais, né, a sua produção de biodiesel, uma vez que tem, né, as culturas que podem ser necessárias no plantio, na produção do combustível, né, como também a atração de agroindústrias, né, do setor que está indo para lá. Né. Depois do Rio Grande do Sul, Mato Grosso é o estado que possui a maior quantidade de agroindústrias, né, voltadas para a produção de biodiesel, e que são indústrias que podem ser, né, indústrias que nós chamamos flex. Né. Elas podem tanto produzir biodiesel de girassol, quanto de soja, quanto de caroço de algodão, né, ou de uma outra oleaginosa como o milho, por exemplo. Né? Então, as indústrias lá, elas têm essa característica que podem ser ali modificadas, né? Questões, né, básicas de modificação, não tão complexas, né? O que vai acabar favorecendo ali a utilização de outras, né, oleaginosas para a produção do combustível. A viabilidade da produção do biodiesel do girassol enfrenta diversos gargalos no estado, e um dos maiores gargalos, que inclusive foi reportado pelo Sindibio, que é o sindicato, né, dos produtores de biodiesel, é uma questão de políticas públicas do governo, principalmente do governo federal, no sentido do aditivo do diesel, né, do biodiesel ao diesel fóssil. O que estimula muito a produção de biodiesel é justamente o percentual, né, de biodiesel ao diesel fóssil, porque é um estimulante. Né? Assim como aconteceu com o etanol, né, que a adição, né, do etanol, principalmente o etanol anidro, né, na gasolina, fez com que o mercado de produção de etanol se consolidasse, uma vez que agora você tem um percentual garantido por lei de adição na gasolina, além do álcool hidratado que já é vendido para abastecer os veículos. A mesma coisa acontece com o biodiesel. Né? O biodiesel em 2020 chegou a ser 13% de adição ao diesel fóssil, mas de lá para cá o percentual foi reduzindo e a ANP fechou até dia 31 de março do ano que vem um percentual de 10%. Esse percentual ele é atrativo, mas ainda é insuficiente para tentar fomentar outros mercados, né, que fornecem outras matérias-primas para a produção de biodiesel. Se esse percentual fosse elevado ao ponto de 27% ou 30%, como é do álcool, talvez nós teríamos aí uma probabilidade bem maior de outras matérias-primas estarem fazendo parte aí de um leque de opções aí para a produção de biodiesel. 70% dos custos, né, das produtoras são com matérias-primas, e principalmente com a questão da gordura animal. A gordura animal ela tem sido utilizada também, só que ela acaba elevando um pouco os custos devido à questão das máquinas, né, dos equipamentos necessários para transformar, né, a gordura animal em biodiesel. O girassol ele não compete com o mercado de exportação, né, e também com a proteína animal. É um fator favorável ao girassol. Mato Grosso ele ainda é autossuficiente na produção de girassol e também exporta um pouco de sua produção para outros estados. No entanto, o Mato Grosso e o Brasil também não tem o girassol ali como competição, né, com o mercado de alimento, principalmente alimentação humana, né, de proteína animal. Geralmente ele é muito utilizado mesmo para alimentação de aves. Nós temos aqui também a viabilidade da produção do biodiesel de girassol e os entraves que ainda são encontrados no nível, né, de oleaginosas. Temos aqui o teor oleaginoso, e aqui nós destacamos o do girassol e o da soja. Se colocarmos aqui o teor oleaginoso do girassol, 45% ali da teor de óleo do girassol pode ser aproveitado para a produção de biodiesel, enquanto que a soja é em torno de 20%. A soja é considerada, ali, se fôssemos fazer uma classificação, né, de produtos para a produção, matéria-primas para a produção de biodiesel, ela estaria ali entre um produto de terceira linhagem. Ou seja, considerando ali primeira, segunda e terceira, né, a soja se enquadraria na terceira linhagem. Ela não tem tanta produtividade oleaginosa, né, para a produção de biodiesel como o girassol. O girassol poderia ser classificado ali como de segunda linhagem. Nós temos outras oleaginosas que têm poder oleaginoso bem maior, né, mas comparando soja e girassol, né, o girassol tem o dobro, né, de teor oleaginoso. No entanto, a soja ela tem uma produtividade média, né, por hectare maior do que o girassol.
né, o que acaba fazendo com que, no campo produção de biodiesel, a soja seja mais utilizada, além da experiência com a cultura que os produtores já têm no Mato Grosso. Né, e o rendimento médio em óleo, né, quilos por hectare, né, justamente por essa característica do girassol, de ter um teor oleaginoso maior, ele acaba sendo mais rentável do que a soja, né, na questão de óleo, né, por hectare plantado. Aqui nós temos, né, as matérias-primas mais utilizadas para a produção de biodiesel em Mato Grosso. 98% é soja. A gordura animal, como falamos, apesar dos custos elevados que ela traz no curto prazo, mas ainda, depois da soja, é a matéria-prima mais utilizada, seguida ali do caroço de algodão e de outras, né, que acabam ficando no campo da experimentação. Mas em Mato Grosso, 98% do biodiesel é oriundo da soja. E aqui já indo para as conclusões, esse quadro aqui é uma tabela, um quadro que fecha todo o pensamento do estudo, que é justamente identificar, né, dentre os fatores, qual é mais favorável para o girassol e qual é mais favorável para a soja, né, no quesito produção de biodiesel. Né, no teor médio de óleo, como falamos, o girassol ele tem maior favorecimento, ele é mais favorável, né, para se produzir biodiesel do que a soja. Então, nesse quesito teor médio de óleo, o girassol ficou com F ali, né, de favorável, enquanto a soja ficou com D, né, de desfavorável, justamente por ser o girassol bem mais viável nesse ponto de vista, dentro dos fatores técnicos. Né. Rendimento médio de óleo, o girassol também, como vimos, né, nos dados anteriores, né, 774, né, quilos por hectare, em relação à soja que deu 560 quilos por hectare, né, rendimento médio de óleo. Então, aqui o girassol também se tornou mais viável. Fatores de rentabilidade, a produtividade por saca, aí a soja se torna bem mais viável do que o girassol, né, justamente pela questão do cultivo, né, do manejo que os produtores rurais de soja já possuem, né, e da produtividade que ela tem em relação ao girassol ser maior. O preço médio de venda, né, sobre a questão da saca, a soja ela tem um preço bem reduzido se comparado com o girassol, né, o preço da saca aqui, justamente por causa da oferta e demanda. Né, a oferta de soja é bem maior que a oferta de girassol, que acaba impactando num preço um pouco menor, né, se comparado com o girassol, que é um mercado um pouco mais restrito, e aí a oferta também é um pouco menor se comparado com a soja. A receita, a soja ela acaba tendo uma receita maior, que acaba sendo um atrativo, né, justamente para a produção de soja no estado, e acho que no Brasil como um todo. Né, então, a receita por hectare, produção por hectare, né, a soja ele leva muita vantagem em relação ao girassol. O lucro operacional e o lucro financeiro, a soja também acaba levando vantagem. E aqui nós podemos identificar nos fatores de rentabilidade de que a soja, por levar vantagem nesse fator rentabilidade, acaba sendo, né, bem claro, né, e óbvio, uma vez que já é uma cultura também muito utilizada no estado, mas acaba sendo um fator aqui que o produtor rural toma por base, né, na hora de produzir, né, se caso esse produtor decidir produzir uma oleaginosa para fins, né, de biodiesel. Os fatores de custos aí já se inverte um pouco, né, o girassol acaba levando vantagem sobre a soja, né, em todos os aspectos aqui, desde custo operacional, custo com insumos, né, a questão da mecanização também, da logística, né, uma vez que a mecanização do girassol ela pode ser adaptada da soja, né, só que acaba levando vantagem por causa da área colhida, que é menor, né, e a mão de obra também, que é uma pequena diferença. Então, tudo que é utilizado praticamente para se produzir soja é possível ser utilizado também para a produção do girassol com custo um pouco mais reduzido. Então, esse é o quadro, né, que nós temos. A produção de girassol lá no estado, ela acaba sendo justamente desfavorecida, né, principalmente pelo esse fator ali de rentabilidade, que é o que o produtor acaba olhando no final. Principalmente se esse produtor tem ali um viés de exportação. Né. Aqui, para o encerramento, né, os motivos que limitam, então, a utilização, né, do girassol para a produção de biodiesel, como já falamos, a questão do fator rentabilidade, a questão da criação de marcos regulatórios, né, ou seja, o aumento da mistura. Se tivéssemos aí um percentual maior de adição de biodiesel ao diesel fóssil, seria mais fácil fomentar outras alternativas de cultura para a produção de biodiesel. Né, as esmagadoras, né, não estar totalmente adaptadas para esmagar girassol. Lá no estado, somente a usina
de biodiesel que está em Campo Novo do Parecis que possui uma certa adaptação. As outras, como já possuem uma frequência, né, com a soja, ainda não possuem essa adaptação. Mas, segundo o Sindibio, é uma questão de prazos. Né? Se houvesse uma oferta de uma outra oleaginosa à altura, né, a questão da adaptação seria uma questão de curto prazo. Né? Os produtores acabam, né, ficando temerosos com uma nova cultura, ou, né, ao trocar uma cultura que já é praticamente rentável para eles. Né? Uma vez que o produtor ele produz ali a soja dele, ele está ali. Se vai mandar para o mercado externo, se vai vender para o mercado interno, tudo vai depender do preço, do câmbio, de outras variáveis que vai proporcionar mais rentabilidade. E aí, o girassol, a soja, mesmo sendo pouca, né, com pouco teor oleaginoso, tecnicamente falando, não ter tanto poderio de produção de biodiesel como o girassol, mas uma vez que ela está ali, né, se o mercado externo não é favorável, acaba indo para a produção de biodiesel. O monopólio complexo da soja, né, e do milho que acontece no estado, todas as cadeias produtivas, todas as políticas, né, lá em Mato Grosso, né, são voltadas para a produção, né, dessas duas monoculturas aí, né, o que acaba desfavorecendo outras formas de cultura. A expansão da fronteira agrícola, que muitos produtores acabam optando por produzir soja, né, já na sua área já foi explorada e que está sendo cultivada, né, em detrimento de novas áreas que eles poderiam plantar. Né, e também há, né, marcos regulatórios que acabam proibindo essa prática. E as políticas públicas de incentivo, né, e linhas de crédito, que também não acontece com muita frequência. Né, os bancos lá, como já sabem, Mato Grosso, né, tem um viés de produção, tanto de soja quanto de milho, não se preocupa tanto com linhas de crédito específicas para outras culturas, né, além das garantias que são necessárias, né, para essas linhas de crédito. Então, como conclusões, né, acreditamos aí que pode trazer, né, um crescimento socioeconômico, né, e um certo ganho ambiental, a cultura do girassol se comparada com a cultura da soja, né, em especial, né, com a redução ali de defensivo agrícola, agrotóxico, fertilizantes e também consorciamento, né, com apicultores, que foi muito aclamado pelo setor de apicultura do estado, quando alguns produtores deixaram de produzir, né, girassol. É uma mais viável energeticamente, como vimos, né, do ponto de vista do teor oleaginoso, né, dos fatores técnicos. A questão de rentabilidade, ela pode ser mudada, né, uma vez que você tendo mais oferta, né, do produto, né, dependendo do mercado, né, e se tem um mercado mais focado e uma inserção maior do biodiesel ao diesel fóssil, isso pode melhorar os preços e aumentar a rentabilidade. Mas, no entanto, agora, no curto prazo, ela se demonstrou menos rentável. Alternativa, né, mais vantajosas, né, para a diversificação da matriz agroenergética, não só o girassol, mas outras, né, culturas também. E interessante é justamente ter esse olhar a nível nacional, né, que o país não fique refém apenas de uma única cultura para a produção de um determinado produto. Isso não só para o biodiesel, né, mas para o etanol, né, para qualquer outro tipo de produto. Uma vez que você tem uma matriz, né, principalmente agroenergética, dependente de uma única fonte de produção, é um pouco perigoso, né? Qualquer flutuação no mercado ou até outros tipos de problemas podem impactar, né, no fornecimento desse produto final. Né? E o girassol, né, a Embrapa ainda está desenvolvendo novos estudos, né, para tentar trazer cultivar um pouco mais, bem mais rentável ainda do que ela já é, né, do ponto de vista técnico, né, para a produção do óleo. Essas são as nossas referências. É isso. Muito bem, Anderson. Parabéns pela apresentação, pela pesquisa. É isso aí. Se o Márcio e o Jonas tiver algum questionamento, fiquem à vontade. Nós tínhamos o Adir para estar aqui apresentando também com a gente, mas até o momento ele não compareceu. Se tiver tudo ok, nós encerramos aqui, então, o nosso GT de hoje. Tá bom. Muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês por estarem aqui conosco até esse horário. E até amanhã, que amanhã tem mais. Tá bom. Obrigado. Amanhã estamos aí. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.